Ô, gente, vamos organizar essa bagunça aqui e avisar que o programa já está começando. Vamos falar sobre os relacionamentos maduros, 50, 60, 70 mais. Tem diferença? A geração Z transa menos que as anteriores, mas será mesmo? E quanto custa um milagre? Vamos falar sobre os golpes da fé. Não sai daí, nós já vamos começar. Olá, está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou Juliana Baroni e estou ao lado dessas mulheres diversas e maravilhosas. Aqui no debate, a Sucena, ela, a nossa cantora, que também é historiadora. Se liguem. Atenção, Márcia Tiburi, nossa teacher. Nossa Márcia sensitiva. E nossa filósofa das redes, Sara Zara, que sabe tudo e mais um pouco de cultura pop, né, Márcia Tiburi? Sabe tudo. Sabe tudo. Você vai poder assim. Tá fazendo bullying com a Márcia. Você acha que pode isso, gente? Ela não conhece o Sandy Júnior, essa mulher. Ela conhece sim. Ó, ela sabe que o Júnior falou sem anistia no show do The Town. O Júnior que falou. Olha lá, outra. Sandy Júnior também. O Sandy Júnior falou. Você vai poder assistir é uma pessoa. também. Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível também em vídeo. Agora somos todas maravilhosas, somos re buena onda, tchê. Estou aqui tomando um vinho argentino. Pra quem bebe, né? Salud. A Sara não bebe. Eu sou evangélica. Ela ganhou um alfajor, tá? Tô brincando. Já vocês vão entender do que a gente está falando. Bom, vamos começar. Vamos falar sobre relacionamentos entre pessoas 50 a mais. Está dando o que falar o reality show Casamento às Cegas Brasil, Nunca é Tarde. Olha só esse subtítulo. Na Netflix. Nos últimos anos, os temas sobre menopausa, corpos maduros e velhice entraram em alta. Mulheres mais velhas sofrem com a invisibilidade na sociedade brasileira, mas estão conseguindo falar cada vez mais sobre isso sem sentirem vergonha. A sedução, o desejo, o sexo, o amor. Como é o combo do relacionamento quando se tem mais sabedoria e experiência? Essa é para mim e para você, Márcia Tiburi. Isso que tá escrito no TP, a nossa querida Paty Rubano deu uma indiretinha para nós. Olha o etarismo! Bom, hora da verdade. Sexo e desejo melhoram com o tempo? Qual a palavra, Márcia Tiburi? Eu? Sim, claro, Sim, como não, sim. como não, guapíssima. É que, assim, tipo, eu nunca gostei de falar desse tipo de assunto que tem a ver com a vida íntima, sabe? Tá vendo? Mas... Para com isso, toma um gole. Não, mas olha só, eu acho que é muito bom a gente poder falar disso publicamente, porque isso inspira outras mulheres que estão lá resguardadas nas suas casas, nos seus armários, se sentindo muitas vezes indesejadas, impotentes, incapazes, e tem muitos tabus, muitos preconceitos, de fato, sobre a vida das mulheres. Ontem eu estava jantando com umas amigas e tinha uma entre nós, que eu conheci ontem, que talvez tivesse mais de 80 anos. E aí ela... Vejam só, a nossa mesa estava sendo, digamos assim, esquecida, e ela foi até o bar pedir que viessem nos atender, e ela chegou dizendo, é o seguinte, gente, dizendo para nós, né, é muito difícil ser mulher e também ser velha, ela falou assim, porque é automático que você vai ser invisível, então eu fui lá exigir meus direitos, e aí ela começou a contar que ela viaja muito sozinha, e que isso é universal. Pelo mundo afora, uma mulher idosa é maltratada. E nos contou vários casos que ela passa em situações de, enfim, de turismo, de restaurantes, de passeios e tal. Bom, eu acho que isso vai também, entrando na nossa conversa, né? Eu acho que vai depender de cada pessoa. O que eu acho que pode ser muito bacana para nossa época é que tem um avanço da consciência sobre o que significa ser mulher nessa cultura, né, gente? Isso muda tudo. Então, uma mulher que seja adolescente, ou que seja jovem adulta, ou que seja adulta, ou que seja 50 a mais como eu, por exemplo, ou que seja 60, 70, 80 a mais,
essas mulheres estão se dando conta do que significa ser uma mulher nessa sociedade patriarcal. E isso mudando a consciência, muda também a consciência sobre o lugar do seu corpo, da sua vida, da sua liberdade e necessariamente do tópico desejo, que sempre foi um tópico muito ligado às mulheres, né? Eu me lembro daquela época, quando eu era adolescente, que a galera gostava de colocar nas revistas de mulher, tinha a mística do orgasmo feminino. E nunca ninguém ficava se perguntando sobre o orgasmo masculino. Era uma coisa assim, como se fosse uma grande novidade, como se isso fosse E uma grande proibido. transgressão, né? Como assim? Você nasceu pra gozar, pra ter prazer também, Então, né? eu acho que esse é um ponto importante. A pergunta que a Ju fez, né? Como é que é a pergunta? Sexo e desejo melhoram com o tempo? Eu acho que nós temos uma geração inteira de mulheres que não puderam experienciar o seu corpo, que não puderam tocar o seu corpo. Gerações que ainda estão vivas, de avós, de mães. E isso é extremamente triste, por isso que eu acho que para essas mulheres, principalmente para essas, está melhorando com o tempo e com a possibilidade do diálogo com essas novas gerações, com a Sarah Zara, que fala abertamente disso nas redes, com outras pessoas que conversam sobre sexo, com meninas que estão podendo falar sobre masturbação, porque os meninos são ensinados desde cedo pelos seus coleguinhas, pelos seus pais, pelos seus tios, são levados para prostíbulos para perderem a virgindade, o que não acontece com as meninas. Na maioria dos casos, a gente está falando de um Brasil ainda que tem um interior muito grande, um interior muito conservador, um interior que se baseia muito no cristianismo, e um cristianismo que não permite que a mulher se toque e conheça o desejo. Por isso que, assim, o corpo da mulher, para essas pessoas, não foi feito para sentir prazer, foi feito para procriação. E para as mais Exatamente. velhas, tanto pior, porque você é estigmatizada como uma mãe, e uma mãe é uma pessoa que não tem direito a ter prazer. Vocês E não sabem tem que- direito a ser E livre. nem A a ter minha relacionamento. Você falou um negócio muito interessante. A minha avó me contou uma vez, falei, como é que era você e o vô, não sei o quê. Aí ela me contou que para fazer filho, ela não falava fazer sexo, para fazer as coisas com o seu vô, ela botava um lençol e fazia um buraco no lençol por onde passava o pênis do meu avô. Gente. Então era exclusivamente para reprodução e o lençol servia para manter o corpo dela, o lençol branco, para manter o corpo dela puro. Olha que absurdo E quem isso. tinha relacionamento aberto, provavelmente, seu avô, que poderia ir para um prostíbulo tranquilamente apoiado pelos seus amigos e seus comparsas homens, Sem lençol. porque com as prostitutas ele poderia ter prazer. E aí ele ia gozar de verdade. Com a mulher, a esposa dele, não. A esposa dele tinha que ser uma Sagrada, né? recatada, sagrada e do lar, tipo, quase com a Virgem Maria Não, imaculada. e haja lençol, porque eles tiveram 5 filhos. Lençol, um de cada. Qual que é o lençol? Qual é a cor do seu lençol? Lençol azul, lençol branco. Mas sabe o que eu acho? Ensinaram as mulheres que o prazer vem pelo amor, eu acho, sabe? Ensinaram assim desde sempre. E aí elas não tiveram o prazer de amar. Eu conheço um monte de senhoras, quando eu estava trabalhando no salão, inclusive. Eu quero até voltar com o podcast de trança justamente por isso. Eu conhecia muitas mulheres que iam trançar cabelo que eram bonitas, assim, eu considero novas, 65, 70, mas que nunca mais se relacionou com ninguém, porque o primeiro parceiro foi uma desgraça. Aí, ou ficou viúva, ou o cara sumiu, e elas não quiseram nunca mais se relacionar com ninguém. Aí nunca tiveram um orgasmo, porque acreditou que, se não for com uma pessoa que você ama, você não pode entregar o seu corpo. Aí não pode se tocar, acha que é promiscuidade, né? E ali, Pecado. Um no forró, depois do forró esticar um pouquinho. Aí eu acho que pra Olha, gente ficou no prejuízo, sabe? Essa parte. Olha, eu vou falar agora falando por mim, né? Quer dizer, eu não posso eu não posso dizer que eu tô no momento de ser vítima de etarismo e nada disso, porque eu tô com 47 anos. Mas o que eu posso dar de testemunho é que o sexo pra mim melhorou muito com o tempo. Porque a gente acaba conhecendo o nosso próprio corpo, porque As inseguranças, as né? inseguranças vão embora. E no casamento, muita gente pode não concordar, mas no casamento eu fiquei tão segura que eu fiquei mais livre sexualmente. Então, Tinha cumplicidade. E depois- né? tinha cumplicidade. Depois da invenção... Tem duas coisas que eu quero falar. Uma, depois da invenção do dildo, nenhuma mulher mais precisa ser prótese de um homem, né?
E aí, essas Dildo, mulheres... você sabe o que é, né? Dildo, gente. Dildo é um assunto muito importante, porque há uma emancipação das mulheres que já não terceirizam, já não esperam do homem o tal do orgasmo, por exemplo, Eu achei que né? dildo era uma pessoa. Eu falei, pronto. não me diz que você pelo não amor de Deus. sabe. É um vibrador. Em que Sério, Brasil você esse vive? nome... Márcia, nós estamos, olha... Começou o bullying. Dildo. Vou Olha, pesquisar aqui. Quem olha, é o começou. dildo? O dildo. Brinquedo sexual, Márcia! É isso. Sim. Meu Deus, Márcia eu tô Tiburi perdido. fica com essa carinha de O mundo eu tá não gosto de falar perdido. sobre esse assunto, mas eu gosto de um dildo. O número tá perdido, as mulheres estão Gente, gozando. agora eu vou ter que me Márcia, confessar aqui. repreende em nome de Jesus. Confesse. Escândalo da... Confessa. Escândalo da Zara. Todas freiras aqui. Da Sara. Olha só. Então, eu nunca tinha comprado um. Daí eu comprei. Aí eu comprei Claro. na internet. Critérios, pra escolher. Critérios, o que você usou pra escolher? Não, é que eu tava conversando com umas amigas e Eu uns tô sabendo. amigos, e aí todo mundo dizia, você devia comprar. Eles entenderam que eu nunca tinha tido, então eu tinha que comprar. Então eu disse, tá, gente, vou comprar pra ver como é que é. Aí eu comprei na internet. Gente, eu recebi um pacotinho Bem discreto. cheio com bilhete, cheio de amor e uns presentinhos extras. E aí a pessoa que me vendeu me conhecia. Não, e meu amou Deus. que aí eu tive meu primeiro dildo. E aí o primeiro dildo você nunca esquece. Meu Deus, E a gente. pessoa me mandou Só amor, um dildo amor, pode fazer amor. loucuras por você. É isso. Ainda Não colocaram... é. Gente, eu imagino que o dildo seja como um instrumento musical, né? Que você vai se relacionar com aquele instrumento e vai ser parte de você na sua relação consigo mesma. É tipo um telefone celular, É. gente. Eu nunca... Não, primeiro que dildo... Isso é uma Você prótese. carrega ele Esse na é bolsa? muito estranho. Não, eu não Parece sou senhor muito. Eu não granulado. sou. Mas ele tá lá na tua Ele casa tem ou você ondas, se Não, só se segundos, precisar, gente. Mas esse nome é não, bom. imagina. Tá lá. Imagina, todo mundo que eu conheço tinha, eu tava me sentindo assim, uma pessoa fora da sociedade, Mas fora do eu Brasil. não tenho, eu tô fora do Brasil. Você não tem? Dildo, Ah, primeiro que dildo. planeta Por isso que você você sai com tanta vive? gente. Dildo. Que Quem tem um planeta dildo você aí? vive, Não Zara? lembra É, o senhor que que fica na planeta lotérica? você É um vive? dildo. Esse nome lembra muito aquele senhor da lotérica, assim, com Tem um bonezinho livro do suado. Paul Ah, Pre- não, quero esse nome Tem não. um livro do Paul Preciado que chama Manifesto Contra Sexual. Mas eu nunca que tem usei a um teoria do dildo. É uma questão filosófica, Mas bebê. qual é a teoria? A Resume, teoria é tá? essa, na verdade, o dildo não é necessariamente um vibrador e um brinquedo sexual, assim, pode ser seu dedo, pode ser sua língua, pode ser seu cotovelo, pode ser qualquer coisa que você usa pra você achar, Polegares, brincar com seus fetiches. Não, e uma Legares, relação consigo onde mesma, né? Me está? parece. Pode ser um livro, pode ser essa concha que você bota no seu ouvido Pode que ser essa te dá taça uma alegria de vinho viver. argentino. Qualquer negócio, pode Entendi. ser o seu boné dos comunistas ali, qualquer coisa que desperta em você uma alegria de viver, Pensamentos. a ponto de tocar nas intimidades do seu Eros. Belo. Ai, que lindo isso! Tá vendo tu que um dildo não faz? com a Caramba. pessoa? Ai, parece que esse dildo é um senhor. Mas É eu uma entendi o que você emancipação disse. É quase um feminista. gildo, é. Emancipação Mas feminista vem para cá, pessoas. como é que a gente vai quebrar os tabus da velhice? Como evitar o etarismo? Eu acho que falar sobre isso é um primeiro passo, não acham? Porque, como você falou, até pouco tempo atrás era um assunto que não era discutido. As mulheres, depois dos 30, eram consideradas velhas e descartáveis, porque já estavam saindo do seu momento de reprodução, que a mulher, assim, pro patriarcado, a mulher só serve para reproduzir. Exatamente. Então, se ela deixa... por exemplo, eu e Márcia estamos entrando agora no momento de nos despedirmos dessa Mas, função amor, reprodutiva. mas deixa eu fazer uma Mas ressalva. o sexo tá melhor, sabia? Mas deixa eu fazer uma ressalva, eu também tô Juliana, achando. você tem uma área de 2 metros, não conta. Pelo amor de Deus. Você tem um exemplo Eu do ia senhor, falar uma né? coisa Diferente. melhor, não. Aí não vale pra todo mundo. Mas eu quero fazer uma Quase ressalva, falei. gente. Eu tô no ápice da menopausa. Eu tenho 55. A Juju tem só 47. Ela é bebezinha perto de mim. Então, já vivi muito. Eu digo, a vida começa aos 50, gente. Eu queria escrever um livro chamado... Olha lá. Ninguém me deixa. Minhas amigas não me deixam. Mas eu queria escrever um livro chamado Por que me casei com o pior sexo de minha vida. Mas que nome grande. Mas é um nome, é uma Mas pergunta. mas é um título maravilhoso. Porque você pode ser mais feliz, sabe? E tem essa mulherada toda que vive ali naquela tristeza sexual, que eu acho que ninguém merece, sabe? A Eros é a alegria de viver também. Não é tudo na vida, mas pode ajudar, dependendo. E é inclusive o autoerotismo, que é sobre isso que a gente está falando, das pessoas se gostarem mais, sobretudo as mulheres que não foram autorizadas a gostar delas mesmas, que não têm a autoestima do homem branco. As mulheres, por uma questão política e ética consigo mesmas, elas têm que se amar. Tá, e tem outra questão também. A questão de crença limitante, que pesa muito para as mulheres quando elas vão se conhecer. Eu, por exemplo, descobri coisas que eu não sabia sobre mim na pandemia.
porque tava presa em casa, não podia pôr fogo no rabo na rua, né? Aí acaba que a gente começou a fazer o quê? A se reconhecer mais. E aí tiveram algumas coisinhas que eu tinha medo de me enfiar por causa das coisas que eu ouvi sobre luxúria. Sabia que tem um tal de demônio que chama lascivo? Pois é, é só uma palavra, amor. É uma palavra. Assim, Mas tem eu um demônio que chama então, isso? aprendi na igreja que é um demônio da sensualidade. Então, quando a mulher se masturba, quando ela se conhece, quando ela faz coisas sozinha, além dela tá cutucando o cu do cão, ela tá com a lasciva. Lasciva. Mas sério isso? Sério? Que igreja horrorosa Todas, do mal. praticamente, né? Aí, Que igreja do mal, que igreja horrenda. Então tem essas crenças também, que limita a mulher a partir do ponto de se conhecer como mulher, porque ela tem a questão de, o Espírito Santo tá me vendo. Pra controlar as mulheres, né? tem esse Controlar os controle. corpos. Quem não lembra de Sim. Perpétua, de Tieta no Agreste, que é uma grande personagem da moralidade, e ela, no final das contas, guardava o pênis do marido embalsamado. O dildo. O dildo dela, pra olhar. E era uma beata que tacava Nossa, o pau em Joana Tieta. Fon Joana fez foi isso, maravilhosa, grande icônica. Perpétua. Que é a história de grandes hipócritas do Brasil. Eu queria dar um depoimento também que, para as mulheres trans, a questão melhora muito com o tempo. Muitas mulheres trans, espero que a nossa expectativa de vida aumente, porque a expectativa de vida é de 35 anos, infelizmente, algumas conseguem passar. Mas meu sexo, eu tenho 37 anos hoje, melhorou muito com o tempo. E depois do meu namorado, aos meus 34 anos, que eu não gozava durante o ato sexual. Primeiro pela disforia e pela vergonha com o meu corpo, com o meu órgão sexual. E aí, mesmo sendo letrada com o entendimento de que não era o meu órgão sexual que me fazia de mim uma mulher, mas era a minha cabeça, era o meu posicionamento, era a minha identidade com signos do feminino. Mas mesmo assim eu não conseguia. E foi meu namorado, nessa conversa mútua, quem foi me dando tranquilidade para me autoconhecer no sexo. E conseguir gozar no sexo maravilhosamente bem. E também tive uma experiência como homem trans, que eu, quando transei com ele, não sabia de quem era o pênis, de quem era a vagina, os grandes lábios. Entrei de cabeça, chupei mesmo aqueles grandes lábios. Foi uma experiência maravilhosa, assim, de entendimento. E a performance masculina era dele, inclusive. Do homem trans. Então eu tive duas experiências que o tempo, apesar de não ter chegado nos meus 50 ainda, mas depois dos 30, a gente começa a bater certas responsabilidades afetivas, morais consigo mesma, certas vontades de ter também, aquilo, né? Que é seu de direito. As inseguranças vão sendo questionadas e vão indo embora. A terapia me ajudou muito, mas a cumplicidade desses parceiros, assim, do meu namorado, de falar, tudo bem, tá tudo bem com você. Se você não tem uma buceta, tá tudo bem com você. Pode gozar. Então, se você não sabe, vamos aprender a gozar juntos. Então, isso foi uma coisa que, essa cumplicidade, essa inclusão, esse afeto de responsabilidade sexual, homens, aprendam. Porque aí vai ser muito mais gostoso. Eu juro pra você, homens que tá nos assistindo, que vai ser mais gostoso. Pra você e pra sua parceira. Eu queria falar uma coisa também, porque eu acho que a gente precisa desmistificar o sexo, e falar sobre ele ajuda nessa desmistificação. Mas, por outro lado, tem uma coisa que eu acho que às vezes falta, e faltou ao longo da história, que é o encontro subjetivo, que eu acho um barato. Não precisa a gente chamar de amor, mas isso que a Sucena tá contando tem a ver com isso. Tem a ver com você poder encontrar uma pessoa que... Eu tenho várias amigas que usam aplicativos. Eu nunca usei também, porque não tenho essa vontade. Nunca fui, não é pro meu estilo. Mas minhas amigas que usam, elas contam coisas da ignorância, da estupidez, da burrice, da falta de subjetividade, digamos assim, dos homens. Os caras que são vazios. Os caras que não conseguem ter um sexo que não seja... máquina de penetração. De academia pornográfica, sabe? Os caras assim que ficam completamente chatos. E aí que eu acho que sexo bom é um sexo assim que você consegue ter um encontro com a pessoa e você consegue, pra mim pelo menos, e você consegue admirar a pessoa e achar a pessoa legal. E pode rir com a pessoa e não precisa estar sempre trepando com a pessoa, mas assim, tem outras coisas que estão em jogo, tem um outro tipo de encontro ao qual a gente pode dar o nome de enamoramento, se for o caso. E o estímulo também, amor, né? De fazer você ter vontade de ir pro trem.
Ó, uma das melhores transas que eu tive, eu tava com o priquito cheio de cabelo. E isso é uma coisa que Nossa, o priquito cheio de cabelo. E isso é um negócio que tem mulheres que estigmatizam. Eu não ficava com ninguém se tivesse com a perereca cheia de cabelo. Ficava, tipo, né? A gente aprendeu. Mas a gente aprendeu o quê? Tem que estar impecável, tem que estar tal coisa. Ai, que horror. E aí, quando o rapaz falou, vamos, a pessoa, eu falei, eu não posso. Aí eu dei uma desculpa que eu vou fazer uma publicidade de não mais pelo. Mentira, era pra botar. Você teve que inventar toda uma narrativa pra se justificar. Eu queria ir, mas eu tinha essa vergonha ainda, né? Aí ele falou assim, quem gosta disso gosta com cabelo sem cabelo. Mas quanta repressão, né, gente? Aí acabou que eu fui. Depois desse dia, porque também o cara, ele teve essa sensibilidade de ser homem, mas não são todos mesmo, não foi um fresco, foi um homem mesmo. E fora, por exemplo, quando você tá no seu período menstrual... E a perna russa, tá? A perna russa que é perna russa? Sem creme, que eu não tô de calça, não passo creme. Perna russa esbranquiçada. Aí tava priquito com cabelo, perna cheia de Nossa, mas quanto... Mas assim, eu me libertei nesse dia. Perna quanta regra, gente, que chatice. Deus me livre. Olha, ainda no assunto sexo, precisamos conversar hoje, tá quente. Pesquisas apontam que a geração Z, os nascidos entre 1997 e 2012, transa menos do que as gerações anteriores. A geração Z vivencia a sexualidade e a intimidade de forma diferente. Seria essa uma crise ou uma nova forma de encarar os laços afetivos e sexuais? Vamos conversar sobre isso? Acho que eu tenho uma teoria. Fala. Eu também. Eu tenho uma teoria que não é sobre que não é ruim necessariamente. Tem a questão também da pornografia, da iniciação pornográfica muito cedo por conta da internet, mas eu acho que também existe menos tabu com a sexualidade. No nosso caso, eu lembro que mesmo quando eu era um menino, a sexualidade ainda era um tabu mesmo heterossexualmente falando. Então, sempre encarada como um proibido, um pecado. Não que seja diferente hoje, mas eu acho que não é tão tabu. Claro, a gente precisa passar por uma reconfiguração educacional, inclusive por conta da pornografia, por conta, sei lá, das canções do sertanejo, do funk, que estão explicitamente pornográficas. Isso é um perigo. Você vê crianças e adolescentes estímulo, né? Sendo estimuladas sexualmente. Isso eu acho que provoca uma dessacralização do sexo que é interessante e ao mesmo tempo é contraditória. E isso não é necessariamente bom. Mas, por exemplo, isso eu tô falando de mim, a Sara talvez, vocês também, encarar o sexo como algo sacro, sacralizado, só após depois do casamento. Mesmo os homens, eles podiam, mas eles não... os homens aceitam de forma hipócrita. Eu preservo a família, mas eu vou ao prostíbulo, mas meus amigos sabem, mas abertamente para a sociedade a gente não fala disso. Para as mulheres, para as nossas damas. Hoje não, hoje a coisa está mais aberta. Então eu acho que assim, estamos diante de uma geração que o estímulo sexual começa mais cedo e menos sacralizado. Menos ritualístico, eu diria. E a liberdade também, eu acho, sabe? E a privacidade também que existe hoje. As pessoas estão morando em casas mais confortáveis. Por exemplo, lá em casa, nós éramos 3 irmãos que dormia, uma certa época, todo mundo com meus pais, que era um quarto só. Depois foi um quarto para 3. Hoje, a maioria dos meninos vivem cada um no seu canto. As pessoas têm mais privacidade de poder... Essa arquitetura, pra poder ter a sua intimidade, assim, sabe? E tem o celular, que tá na palma da mão ali, tem a internet, que é todo dia, e também tem essa questão de se conhecer. Antigamente, meu irmão, por exemplo, quando ele se descobriu gay com 18, ele já sabia que era, mas ele não tinha tanta coisa pra se identificar. Hoje a gente tem muitas vozes na internet, você tem muito acesso para você se identificar e ir atrás do que você gosta, sabe? Então, pra que você fica caçando assunto sendo que você consegue se resolver? Já que é pra gozar, não é pra amar, não é pra relacionar. Se é pra orgasmo, você se resolve sozinho. Mas tem uma outra coisa também que eu queria acrescentar. Então tem essa cultura, digamos, das liberalidades, e ao mesmo tempo nós já debatemos aqui num dos nossos antigos programas, essa geração que fica usando também remédios para poder ter um desempenho específico na vida sexual. E aí eu observo o seguinte, eu vejo uma geração que envolve, sou mãe de uma garota de 28 anos, né? E ela também começou muito cedo. E a impressão que eu tenho dessa geração, que é justamente a que você mencionou, é que eles substituíram aquela obrigação que a gente tinha em relação ao trabalho.
Então, nós tínhamos que demonstrar desempenho na escola e no trabalho, passar logo no vestibular, arranjar um emprego, bancar a própria vida. E essa geração tem hoje um desempenho, demonstrar um desempenho na vida sexual. E aí, um outro aspecto. As classes sociais experimentam a sexualidade de maneira diferente. Então, também é um aspecto para ser levado a sério, porque meninas de classe média e média alta não ficam grávidas e não têm a maternidade como um valor tão cedo. Nem é tão bonito falar de sexo nas classes abastadas, gente. Mas aqui, eu conheço umas ricas que eram umas quenga, tá? Então, não, mas isso de forma hipócrita. Sim, não quer dizer que não sejam, mas fica parecendo que tem a gravidez na adolescência só na classe C. Não. E as meninas ricas engravidam, só que eles têm acesso ao aborto, né? Eles têm acesso ao segredo. Exatamente. Né? Então, segredo, acesso ao segredo. Então, por isso que eu tô falando você é inteligente, hein, Sara? Tô falando de valores, gente. Tô falando da propaganda e do discurso que circula nessas classes. É exatamente isso. As ricas vão fazer aborto, as pobres na Europa e as outras tem que encarar, né? Tem que encarar. Ou morrer numa clínica clandestina, né? Sempre lembrando que a gente tem aborto legal no Brasil para 3 casos importantes e que existe um negócio chamado bancada do estupro, que fica tentando acabar com essa lei, que são um bando de homens daquele tipo que você conta por trás da porta. Os grandes hipócritas do Brasil, inclusive vários pastores, né? Inclusive, se for liberar o aborto no Brasil, a classe C vai continuar sem fazer o aborto. Porque não é sobre acesso, é sobre mente. E pobre tem a mente muito, eu digo para classe C, muito de fé, entendeu? Então é comprado pela fé. A pessoa ela não vai ter coragem de ir lá abortar, porque já pregaram para ela que isso é um pecado. Mas eu não sei se é só o pobre, eu acho que isso é geral. Eu acho que acontece mais nas periferias. Enquanto não mexe no dinheiro, não, tá? é justamente, mas existe, isso que você falou foi genial, de acesso ao silêncio. E acesso ao silêncio é a permanência de uma hipocrisia. Tá tudo velado. E eu tenho condição de comprar o algo velado, a coisa velada. E a religião vai até certo ponto. Porque eu acho a classe média alta, os ricos extremamente conservadores, buscam a fé a qualquer custo, compram a fé, compram os lugares, as bancadas da fé. Então, assim, mas conservadores porque querem manter os seus privilégios. Então, rico tem que casar com rico, eu quero saber de que família que carro esse cara tem. Antes de perguntar se o cara é legal, tá namorando com quem? Qual é o sobrenome dele? Tem que ser impecável, né, também, a imagem. E isso que vocês estão falando, desse direito ao silêncio, você compra o direito ao silêncio, então você compra o direito a uma determinada performance da Vestal, da Intocável, da pessoa livre, da pessoa que não tem problemas. E também, enfim, é o direito à pose, né? Eu posso aqui ficar bancando. É o assunto aquele que a gente falou tantas vezes da distinção. Então você fica parecendo uma coisa que na verdade você não é. Posso contar um trem rapidinho? É coisa pequena, Pode. Tá? Trabalhei numa casa, eu era doméstica lá. E aí tinha uma moça que estudava medicina. A mãe era obstetra, o pai também era cirurgião, e ela tinha que ser da medicina. Ela queria arquitetura, mas teve que ser da medicina. Aí ela entrou na faculdade e conheceu um rapaz. E ela, com 19 anos, engravidou desse rapaz, que era um bolsista e preto. Ela engravidou. Abortaram a criança. Depois ela engravidou de novo, do mesmo rapaz. Aí, pra não ter que abortar, porque ia correr risco de depois não sei o quê, não ter mais filhos, a família pegou essa menina, mandou pro exterior, falou que ela tava fazendo um curso lá, ela teve a criança lá, veio com a criança pra cá e a avó registrou como criança adotada. Vocês têm ideia disso? Meu Deus do céu. Porque ninguém da família ficou sabendo que essa menina foi pra fora e teve um filho. Eu falei, gente, mas rico guarda segredo, eles guardam. Porque se ela em casa ia falar prima de Zaninha, fulana, a gente conta, né? Que tristeza. Mas, essa história. e aí, eu assim, acho também. Que tristeza. Aí a menina era assim, ela vivia. E essa criança foi criada... Ela é criada pela avó. E é criada normal, lá a família em casa violências. sabe. Porém, o registro é como se ela tivesse adotado de alguém. E aí, quem trabalha lá e tal, e o pai da criança, ele até tem acesso à criança, porque ele sabe que é filho dele, mas assim, a minha palavra conta de fulano, né? Então, ficou nessa. O acordo era ele poder ter acesso ao filho, que ele ia lá, pegava o menino, passeava e tudo, mas ele não podia nem falar, porque pra ele ia dar mais prejuízo, E entendeu? olha que absurdo. Eu tô lendo o livro... é um bagulho assim muito louco. O livro da Ana Maria Gonçalves, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, e que se passa na época da escravidão. É a mesma história. Quer dizer, a gente não andou quase nada pra frente, né? E a família Como segue humanidade. impecável. A dona que adotou sai como uma senhora que, ele é a salvadora porque adotou uma criança. E a filha continua fazendo a medicina. Ninguém fala que teve gravidez na adolescência, porque isso é vergonhoso pra uma família de classe A.
e segue assim, entendeu? Por isso que eu falo que eles têm acesso ao segredo, porque isso aí, na família de uma pessoa de classe C, pode ser comum, mas não acontece, que a gente não vai fazer isso. É o privilégio do segredo, sabe? né? Tem mais uma questão que é o seguinte, vale lembrar que essa é uma geração diagnosticada em grande parte pelo estresse, ansiedade, também tem a característica de ser muito ligada com tecnologia, com fácil acesso à pornografia online que eu tô dizendo, né? Podendo criar expectativas pouco realistas sobre intimidade sexual. Nós já até falamos aqui sobre isso, né? O uso de redes sociais e aplicativos de relacionamento também criou novas formas de interação. Então, acho que é uma geração marcada pela diversidade de experiências e preferências, fluidez de gênero, por exemplo, identificação com a comunidade LGBTQIAPN+. É muito assunto para essa geração, né? E eles ainda passaram por uma pandemia, muito jovens. Mas tem uma coisa boa, posso falar uma Por coisa? favor. Que eu acho que os mais jovens estão mais abertos a corpos dissidentes. Uhum. Então, eu tenho percebido que pessoas mais jovens têm dado mais em cima de pessoas como eu, inclusive, pessoas trans, e às vezes de forma aberta. Não precisa esconder, não. Eu lembro que eu já tive em baladas que o cara dava em cima de mim, e de repente, se um amigo descobrisse, é isso mesmo? Sim. Descobrisse que ele dava em cima de mim, que ele deu em cima de mim, Era um virava motivo um problema. Não, eu já fui motivo de chacota no bar inteiro. E as pessoas começam a não sei o quê. Porque o cara começou a me olhar, começou a falar... E sem perceber que eu era trans. Quando eles percebem que eu sou trans, aí vira uma grande algazarra. E tanto quem é motivo de chacota sou eu quanto o cara. E aí, muito cruel, porque é como se um homem vigiasse o pau do outro, entendeu? Ele precisa... Mas só com vigilância, né, galera? É, a vigilância. Sem vigilância. Porque vigiar e punir. Não, se tá vigilando é porque tá louco pra estar naquele lugar, não, né? também. Não, Tem isso também. O patriarcado não rola sem vigilância Justamente. sobre os corpos entre eles e sobre os nossos corpos. Porque só pode escondido, isso não pode ser revelado. Então, assim... A mulher trans pode existir, pode, num prostíbulo, no quarto, debaixo de um viaduto à meia lugar, luz, né? na esquina, meio escurinha, pode existir ali, onde você pode pegar escondido dentro de 4 paredes. Agora, se o aberto... E eu acho que as novas gerações, tanto de mulheres quanto de homens, estão abertas a entender esses corpos dissidentes socialmente. Eu acho uma vitória. É sim. Mas também tem outro ponto de desequilíbrio, que é um equilíbrio-desequilíbrio, que tem que ver também pela questão individual. Por que eles não estão tendo essa socialização sexual? Porque a autoestima também está muito alterada hoje. É muita comparação. Nossa, então, de repente, a minha filha, por exemplo, a Ana Brisa inventou uma ideia lá que ia fazer cirurgia nas costas. Falou que tá com a costa estranha. Falei, vou dar um murro nas suas costas e vai arrumar ela rapidinho. Por quê? Palhaçada. Mas assim... Na cabeça dela, 14 alguém anos, inventou um perfil que a pessoa tem que ser exatamente de um jeito. Aí as meninas que não estão conseguindo acompanhar esse jeito, já começam a sentir vergonha de mostrar o seu corpo pro outro. No meu caso, era só um cabelo. Entendeu? Na nossa época, era com cabelo, sei lá, tirava o trem com qualquer gilete. Mas essas meninas que hoje acham que a perna dela tá estranha, as costas... Gente, as costas, pelo amor de Deus. Aí é nariz, é boca. Padronização. Mas todo mundo na internet hoje, se mudando o tempo todo fisicamente, acaba influenciando quem tá em casa, que não pode mudar, né? E por que isso? Porque nós estamos sendo transformados em plástico e silicone, estamos mediando as nossas relações através das redes sociais, da vida digital. Né? Ninguém posta nada sem filtro. E ninguém mais tem uma relação um com o outro. As relações na sociedade do espetáculo são mediadas pelas imagens geradas nas redes sociais, na vida digital. E agora que tem inteligência artificial, a estereotipificação está cada vez mais gigantesca. Pobre das meninas que caem nessa esparrela. Na minha época era fazer operação de nariz e tirar os peitos. Nossa, essa frase sua, icônica. Nós estamos sendo transformadas em plástico e silicone. E eu tenho Puta silicone. que pariu. Márcia, Não, mas tudo bem. Não tem problema você ter silicone. Não, tem as motivações, né? Eu acho que é isso que Mas tá você em tá jogo. falando de uma desmedida, Sara. não é assim, uma coisinha aqui, uma ali, uma coisa que te deixa ainda confortável. Não, tem geralmente sacrifício. São coisas Tem que as pessoas É o fazem. sacrifício que eu tá coloquei problemático. meu seio porque eu acho lindo o seio, porque eu queria ter. Justamente. Agora as meninas estão fazendo mudanças, nem é porque elas gostam, porque acham que precisam ter igual Precisam alguém, se né? padronizar. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque se a cirurgia plástica fosse um lugar
da beleza, eu não gosto desse detalhe, tem como... Só que não é um detalhe, é uma busca por Alguém um não padrão, gosta. justamente, a sociedade não gosta. Não é cuidado, autocuidado, é submissão Isso. a um uma padrão. estética tecnológica. E aí, bom lembrar, patriarcado e capitalismo geram sofrimento e essas pessoas estão submetidas ao sofrimento estético. Eles são primos, imposto né? Eu por acho. isso. Eles são Claro. primos, né? Acho que é. Mesmo. O capitalismo é filho do Não, patriarcado. preciso É de um parente. pouco depois dessa conversa. Não, eu também, ó. Cadê o... Garçom, aqui Olha, nessa mesa ô, de bar, Alice, a Márcia tá quebrando minha atenção. cuca. Deixa eu falar uma coisa, mas eu fico Nossa. pensando assim, eu sou mãe de uma menina, né, que não é a geração Z, ela já é alfa, né, ela tem 11 anos só, mas a gente já começa, ela tá com transformação no corpo, e a gente já começou a conversar sobre alguns temas. Pode entrar, meu amor, Pode fica à entrar. vontade. Nós te queremos. Nós te queremos. Muito Fica obrigada, tranquilo. merci. E a gente já tá começando. Muito obrigada, querido. Você vê que aqui os homens nos servem. Garçom, Tá vendo como é que aqui é? nessa um mesa de papel bar. lindo para um homem. Precisamos conversar. E a gente já tem uma conversa super aberta, como eu tive com a minha mãe. Mas isso é uma coisa super recente. A minha avó, por exemplo, era um tabu falar de sexo, era fica quieta, meu Deus, vai rezar um Pai Nosso. Não sei, era um tabu gigante. Eu com a minha mãe tive um momento, eu tô ajoelhada. Para, Juliana, vigia. Ai, Deus me livre. Eu tô igual a Virgínia, Deus me livre. Mas eu com a minha filha e com a minha enteada, menos porque eu não sou a mãe dela, né? Mas com a minha filha, ela me pergunta várias coisas, assim, já de curiosidade, até em relação a mim e ao pai dela. E outro dia ela veio com um papo assim, nossa, mas vocês fazem também por diversão, mamãe? Óbvio. Aí eu falei, claro, ela, não acredito, eu achei que era só pra ter filho. Mas Foi se uma tiver só coisa- Então eu acho que a gente tem uma relação tão próxima, e ela sabe que pode me perguntar tudo. Eu acho que isso também ajuda e tira aquela coisa do pecado, da iniciação sexual ser um problema. E até Quanto pra mais a menina- gente fala sobre isso, mais natural fica, E pra ela né? entender que ela não é um objeto, né? Porque acho que as primeiras transas das meninas, elas são objetos, sim. Sim. Mesmo quando é com um namoradinho que tem um sentimento Encaram ali. dor, E você sabe sem uma reclamar. coisa, né? A primeira vez dói muito. Eu não sei se pra todas as mulheres dói, mas tô falando de uma experiência pessoal. Doeu mesmo. Dói. Mas acho que o inteligente seria perder a Não. virgindade com o dildo, não era? Se fosse Não, pensar dói bem, muito. não E seria outra, assim? e outra coisa. Mas e mais inteligente? Você sabe, Sara, eu queria falar uma coisa meio cristã mesmo, católica. Eu me senti culpada, você acredita, Márcia? De quê? De que é? Por ter perdido a virgindade. Ai, a minha foi Porque tão eu fui ridículo, criada numa ridículo. religião Ai, que católica e tal, que o sexo era muito ligado Entre a com culpa e a culpa, delícia. né? Fica entre a culpa e a delícia. Então você fala, ai meu Deus, o que minha mãe vai pensar de mim? Será que eu conto? Será que eu não conto? Eu acabei contando. Mas foi um dilema que eu tive que lidar, que eu espero que a minha filha não sofra a mesma pressão que eu sofri, sabe? Eu também fui pressionada. Pressionada por mim mesma, porque eu queria ser livre, eu queria me sentir adulta. E aí eu fui lá e fiz tecnicamente esse negócio, achei horrível. E assim, enfim, assim foi. Demora pra ficar bom, vamos falar a verdade? E eu demora. acho que a gente tem que se desprender também do... Claro, depois que você goza, que as mulheres precisam passar por esse lugar primeiro, que lhe foi negado por séculos, que é o gozo pleno, o orgasmo. Existe também o gozo do meio. Não necessariamente o orgasmo precisa ser o fim. O sexo existe o meio, existe o experimentar, existe a experiência gostosa, que é você também parar a metelança e rir, puxar um papo. Claro. Gente, mas a pressão sobre os jovens é muito grande. Eu tô lembrando E agora. a gozada, de Sim. dar gozada, inclusive. Eu tinha 15 anos, eu nunca tinha se não gozou, beijado não vale, ninguém. né? Gozou, não fez sexo. Não é sexo. Eu tinha 15 anos, eu nunca tinha beijado ninguém. Eu me lembro do bullying que foi. E eu tive que beijar um guri lá. E agora... não, foi horrível. Eu achava o guri idiota, sem graça, nem lembro direito Mas era quem só pra perder a virgindade. Não, aquele beijo era o tipo bebê assim, que eles um falam. bullying no colégio, porque eu era tipo, nunca tinha bebê. beijado, boca virgem, né, que chama hoje em bebê, dia. né? E vocês viram aquela menina lá em Pernambuco, que foi, com 11 anos, foi morta na escola porque ela se negou a Nossa, ficar que com um absurdo. menino. Nossa, Deus, isso que Então, horror aquilo. essa foi Uma uma história pressão muito estranha, triste, né? gente. E isso sempre existiu nas E a escolas. face da nossa
sociedade. E sexo, veja, vamos lembrar também disso. Sexo é arma, estupro é arma, o beijo, que pode ser uma coisa tão inocente, tão gostosa, também pode ser uma arma de bullying, de violência, de maldade. Então vamos também se ligar de conversar mais com as crianças, os professores, os pais. E esse monte de pai careta, essa gente hipócrita, assim, bote o rabinho entre as pernas, a gente vai continuar falando de sexo, porque isso emancipa a mente das pessoas. Como diria Nelson Rodrigues, o cancelado, né, que eu acho um gênio, mas era um reacionário, né, ele dizia o seguinte: se a gente soubesse da vida sexual uns dos outros, ninguém se cumprimentava. Não, então, e vamos naturalizar. O reacionário aonde, Boa. né? Porque nas suas obras ele não é nada reacionário. Nada reacionário. Ele, na verdade, ele explicita a hipocrisia da sociedade conservadora. Ele espiou pelo buraco da fechadura o que era velado, o tal do segredo que você mencionou. Amo então, também. eu adoro. Inclusive, a como. peça que eu fiz, que eu mais gostei na vida, chamava Escravas do Amor, que ele escreveu Gênio. sob o pseudônimo de Susana Flegg. Era maravilhoso. Bom, agora vamos mudar de assunto. Gurus, iogues, lamas, padres, pastores, quantas histórias já não ouvimos sobre líderes religiosos que se aproveitam da vulnerabilidade e da confiança das vítimas. O estelionato religioso ou golpe da fé é crime, seja ele patrimonial, sexual ou psicológico. A bola da vez é um pastor que se auto-intitula Profeta Santini e que tem 9 milhões de seguidores. Um call center com 70 funcionários que cobravam entre 20 a R$ 1.500 por milagre. Olha isso, gente. Ele é o chefe do esquema de estelionato religioso e está sendo investigado e faz uso de tornozeleira eletrônica, que está muito na moda hoje em dia. Literalmente, muita má fé. Fazer isso com pessoas... Vocês conhecem algum caso parecido? Ah lá, a Sara já sinalizou que sim. As estão vivas. Nossa, né? Gente, olha, eu briguei com o menino da minha escola, porque a gente cresceu junto, achei absurdo, em plenas 25, tá fazendo isso, mas eu estudei com o menino na minha escola, a gente cresceu na mesma igreja praticamente, e aí ele tinha a opção de simplesmente virar qualquer coisa, um traficante, um louco, um perturbado, um cachaceiro. Ele quis virar um pastor ordinário. E ele tem esse hábito, ele faz a campanha do Pix, ele faz campanhas de madrugada, que é o horário que as pessoas vulneráveis estão lá chorando, porque falam, existe um ditado que é assim, ó, de madrugada a fila é menor. Porque tem gente dormindo, então quando você está orando, de dia, tem muita gente pedindo. De madrugada, Deus está com mais disposição, porque tem menos gente pedindo, então tem esse dizer. Meu Deus E do aí, céu. ele faz campanhas de meia-noite em diante. Aí ele fala, olha, Deus tem um recado para você, Juliana. Me manda o Pix na chave tal, que eu vou te falar o que é. Nossa. Entende? Assim, rasgadamente, assim, aberto. Estelionato. Não, e aí eu fui ver ele, eu falei, gente, eu não absurdo. acredito que é esse bonito fazendo isso. Mas isso é muito comum. Lá em Belo Horizonte tinha uma senhora que ia na boca de fumo, fazia oração nos revólver dos meninos, na arma, pra falar que se fosse trocar tiro não ia morrer, ou que a polícia não ia conseguir levar nada, não ia dar derrame de nada. E isso aí, principalmente em periferia, é muito comum. E não é de hoje. Eles estão atualizando agora porque acho que rede social aumentou o campo de negócio, mas isso é muito comum desde sempre. Muito comum mesmo. E o povo dá muito dinheiro. Às vezes dá R$50, porque é só o que tem. E eu acho que o muito não é o volume, é o que você pode dispor. E a pessoa não pode nem dispor, mas ela dá, entendeu? E aí eles dão muito dinheiro. Ela dá porque ela foi extorquida. Ludibriada, Ela foi- assim. É a Idade Média, Açucena, nossa historiadora. Então, parece muito que é uma nova determinação das indulgências. É a mesma ideia daquela compra de assentos, né, no espaço VIP, que a gente já falou aqui nos nossos programas, dentro da igreja. É a mesma ideia, comprar um milagre, cara. Primeiro que a gente está falando que essas pessoas se autodenominam cristãs quando Jesus Cristo é um cara que teve que fazer um milagre Gratuito. para pagar um imposto. E quando foram perguntar para ele, não, isso aqui é de César, e dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. O dinheiro é de César. Foi o cara que a única vez que ele se irou, que ele cometeu o pecado da ira, foi quando ele viu o templo sagrado. Jesus era judeu, lembre-se disso, Jesus não era cristão. Ele vai até o templo judaico, onde tinha sacrifícios de animais, que é muito mais parecido com o candomblé do que com o cristianismo, inclusive. As pessoas iam sacrificar animais, iam rezar a partir daquilo, recebiam milagres, curas, enfim. E Jesus foi e tinha um mercado. E dizem que ele se irou quando ele viu o mercado, ele começou a quebrar
as tendas. E eu acho essa história magnífica, e parece o contrário total de Jesus. Jesus é o mesmo que disse assim, ó, é mais fácil um camelo entrar numa agulha, no fundo, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. E tem outra, quando um rico chegou pra ele e perguntou assim, ó, e aí, Jesus, o que eu faço pra ganhar o reino dos céus? Ele fala assim, pega a sua riqueza, dá aos pobres, dê tudo que você tem aos pobres e vá pro céu. Então. Olha o cara que eles seguem. Gente, vocês estão seguindo E olha o que Jesus virou hoje, sabe? Pegaram Jesus. Essas igrejas transformaram Jesus numa mercadoria e Deus numa mercadoria. Se Deus existir, essas igrejas todas vão acabar. Completamente. Vão todas cair por terra. Você acredita? Agora deixa eu falar. Acho que Jesus tinha que voltar mesmo. Mas então, mas ele não tá maluco? Você tá louca? Eu falei, gente, se ele estivesse maluco, eu voltaria. Ele precisa voltar, mas ele vai voltar na hora certa. Deus me livre. Queria dar uma dica aqui, porque vocês conhecem a Cristina Fibe, aquela jornalista maravilhosa? Sim. Ela foi uma das primeiras jornalistas a denunciar o João de Deus. Lembram desse caso tenebroso? Verdade. Quando ela começou a denunciar, ninguém acreditava. Uma mulher, né? E ela fez um projeto agora que chama Silenciada. Aliás, eu assisti o primeiro na Audible. Ela conta histórias de... Não, por favor, eu tô te interrompendo. Não é isso, ela conta a história dessas mulheres que foram silenciadas, que quando chegaram denunciando e contando o que estava acontecendo, ninguém acreditou, inclusive, sobretudo as jornalistas. E tem outros casos, né? Tem o caso da Mariana Ferrer, que foi aquela menina que passou até por uma violência por parte do próprio sistema judiciário, o juiz, enfim, o desmentido da mulher que chega e conta, que é muito comum também entre meninas, quando uma menina é abusada, ela chega e conta, ela é desmentida no ato. Esses dias eu soube de um caso assim que me deixou escandalizada. A menina contou pra mãe uma coisa que era verdade, a mãe foi considerada culpada e denunciadora caluniosa, essa mãe tá presa, a menina... depois ela disse que não era, né? Claro, ficou com medo porque era uma criança adotiva. Ela perguntou pra mãe dela, mãe, será que o pai tá fazendo isso comigo porque eu sou adotiva? É uma criança de 8 anos. Meu Deus E do a céu. mãe foi desmentida e o pai não foi investigado. E por que eu sei que o pai é um pedófilo e ele é um abusador? Porque a mãe me disse bem assim quando eu conversei com ela, olha... a minha filha me contou isso e ele fazia exatamente a mesma coisa comigo, então eu sei que ela não estava mentindo. Mas a delegada disse, o fulano nunca faria isso. Aquelas coisinhas de cidade do interior, sabe? Então, as mulheres sofrem muito pelo desmentido, pelo silenciamento. E se tem uma coisa que a gente tem que continuar insistindo é na fala das mulheres. E abrir o jogo. A verdade liberta. Gente, outra história dessas é a de uma mãe que está que tá acusando uma igreja liderada pelo pastor, cantor e influenciador André Valadão, da igreja da Lagoinha Alphaville. Sara conhece bem, né? A criança de 11 anos estava no espaço Kids e foi pressionada a doar dinheiro com o argumento de que quem não desse estaria roubando Jesus. Falar, Jesus tem para dar, Jesus quer o coração. Qual Jesus é esse? Pelo amor de Deus, gente, Qual alguém comenta Jesus é isso que eu não tô podendo. Se Jesus souber do que esses caras estão fazendo, esses caras vão tudo pro inferno. Deus, perdoar, eles não sabem o que fazem. Não, Ou será que sabem? Eles sabem sim, é porque eu acho que agora eles não sei, parece que pegaram a Bíblia e estão lendo ela como livro do Harry Potter, entendeu? Tiraram o poder místico. Boa, tiraram o poder místico. Sabe o poder de temor? Você fala, não, eu vou ler isso aqui que é um sagrado. Eles tiraram a parte sagrada e pegaram a parte conveniente. Então eles entenderam que cada texto retira a dignidade de alguém de certa forma que enriquece o bolso deles. Então eles não acreditam na Bíblia como a gente acredita. A gente que é bobo que acredita, que pensa, nossa, isso aqui é a palavra de Deus. Para eles não. É um livro que rende muito negócio. É como se fosse um manual de tirar dinheiro das pessoas. O Malafaia, ele faz isso nos discursos dele, nos cultos. Ele pega todos os capítulos e versículos da Bíblia e organiza um discurso, né? Que aí ele faz duas coisas. Ele passa por aquele malandro que tem uma erudição bíblica. Menina. E aí ele costura tudo de tal maneira, é super perverso, de tal maneira que a pessoa acredita que a Bíblia foi escrita só para que os fiéis deem dinheiro para ele. E sabe o que é o pior? É de uma perversão, assim, notável do ponto de vista da construção lógica e a retórica, viu? Assim? A retórica dele é convincente. Mas sabe o que existe? Por isso que ele fala gritando,
como um julgador, como um paladino da justiça. Mas ele fala gritando também pra irritar a pessoa e deixar a pessoa amedrontada, nervosa. E aí ela vai lá e dá os 50 conto, 100 conto, 1000. E, gente, é um negócio... ele deixa você nervoso. Não tem, dá Antigamente, o que não tem, né? eu era líder de célula, né? Mas quando eu não era líder, que eu só ia na igreja, pra mim a melhor hora era da pregação mesmo, porque eu ficava assim encantada com tudo. Aquilo ali me tocava de uma forma que eu voltava pra casa assim toda pensando na semana como seria. E aí tinha uma diferença do que era o culto de quarta e o culto de domingo. Quando eu virei líder de célula, aí eu já não era mais uma membro comum que sentava na cadeira. Eu já era uma parte da liderança. Eu fui fazer a besteira de fazer o curso de liderança. Que aí o pastor foi fazer pra gente dar o curso de oratória. Quando ele começou a explicar, eu perdi o encanto, falei, não acredito mais que eu caí nessa merda. Porque existe, gente, todo um gesto, sabe, posicionamento de onde você fica, quem que você olha lá atrás, quem tá mexendo no celular fica lá atrás, quem tá na frente você olha a expressão, aí você vai falando coisas que vai trazer a pessoa pra você. As palavras de domingo é diferente, por quê? O que técnica de venda, isso não é que me ensinaram. Quarta-feira você tem que falar algo que conforta a pessoa, porque ela trabalhou o dia todo, ela tá cansada, ela tá disposta a receber aquilo que você tem pra dar. Então você tem um tipo de palavra. No domingo, por Deus do céu, no domingo é diferente porque a pessoa acordou mais tarde, tá mais disposta, ela se arrumou pra ir, ela teve tempo, então ela não pode aceitar qualquer coisa. Ela vai ser mais seletiva. Então por isso tem diferença. No curso de semana eles tiram mais das pessoas e no domingo a pessoa se sente que tá financiando algo, sabe? Ela se sente poderosa e rica, porque ela recebe de outra forma. Que revelação. Tem toda uma oratória. Essa é a grande revelação, pastor. Agora você realmente revelou cara, eu te juro. Eu falei, gente, eu fiquei besta, que depois, quando eu tava assistindo o culto, já não tinha mais essa unção pra mim, porque eu entendia o movimento que ele fazia. Sua fé era de verdade. Exatamente. Sua fé é de verdade. Mas aí tirou o véu do mistério, do sagrado pra você, e você entendeu a técnica de venda. Foi aí que eu entendi. Essa questão de palavra de Deus hoje, de acordo com o livro, não é toda igreja que usa assim. É só um livro mesmo da Márcia, por exemplo. Se o Malafaia pegar o livro da Márcia e pregar na igreja, ele consegue fazer aquilo ali virar uma santidade. Porque é uma técnica, sabe? Eles tiraram o sagrado e colocaram coisas. Se o Malafaia pegar meu livro, na segunda página, ele vai morrer envenenado. Vamos mandar o livro pra ele, providenciar. Ô, gente, eu queria compartilhar aqui com vocês o lançamento do documentário que eu e o Fabian Restivo dirigimos. A ideia original é do Eduardo Moreira, e vocês já devem saber a essa altura, é o Vai Pra Argentina, Carajo, que estreia aqui no ICL no dia 9 de outubro, quinta-feira agora, às 20 horas. Como é que surgiu a ideia desse documentário? Nós ficamos intrigados com tantas manchetes de jornal exaltando a política econômica neoliberal do Javier Milei. E assim como no documentário Vai para Cuba, Eduardo, nós resolvemos ir para a Argentina para ver com os nossos próprios olhos o que realmente está acontecendo por lá. Então, em Buenos Aires, nós entrevistamos o povo nas ruas, especialistas em economia, especialistas em história da Argentina, para debater sobre o que está acontecendo economicamente com a Argentina. E nós, brasileiros, temos uma ligação muito, muito forte, né, com o país. Ele é tão próximo da gente, então a gente tem a relação com o futebol, com a cultura argentina, com o vinho argentino, com as novelas, com a música. Né? Com o Che Guevara, que nasceu lá. Com o Che Guevara, nosso querido... Chiquititas. Com Chiquititas, com El Show de Xuxa, olha aqui, eu posso provar que eu sou muito argentininha faz muito tempo, olha aqui. Então a gente foi até lá para ver o impacto, né, que isso está gerando, a falta de emprego, muitas pessoas morando nas ruas, né, e para ver o que é que esse líder de extrema-direita está fazendo com o país. Vocês querem dar uma olhada no trailer? Vamos assistir e depois a gente conversa. Vai lá, pode rodar. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei.
estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Vai pra Argentina, Parabéns, carajo! Parabéns, que maravilha! Parabéns pra Argentina, né, sem Milei. Sem Milei. Vamos ficar atento, tá? Porque no ano que vem, eles vão tentar emplacar essa narrativa de que o neoliberalismo salvou a economia da Argentina no mundo todo. Então, esse documentário então, é importante para isso, para servir de exemplo. É um mau exemplo para o resto do mundo, ao contrário do que a grande mídia está tentando empurrar goela abaixo da gente, tá? Então vai pra Argentina, carajo, estreia aqui no ICL no dia 9 de outubro, quinta-feira agora, às 20 horas. É uma estreia internacional, porque vai lançar na plataforma do ICL e também pela Telesur, para toda a América Latina poder assistir esse documentário. Então adquira aqui seu ingresso no icl.com.br/estreia. O documentário está imperdível. É claro que eu sou a diretora, eu trabalhei muito para que isso acontecesse. Eu espero muito que vocês gostem também, tá? Agora, antes de terminar, eu queria pedir para a Açucena cantar uma música da Mercedes Sosa, que é uma cantora argentina muito importante, que sempre foi uma voz de protesto. Você sabe, Açucena, que eu quando era paquita, eu conheci a Mercedes Sosa. Ela foi... Que honra. Ela foi no programa El Show de Xuxa na Argentina, no canal 13 que a gente fazia, e ela fez uma conversa com os baixinhos da Xuxa, com os bajitos de Argentina, e cantou essa música que você vai cantar aqui pra gente. Então conta também um pouco da história da Mercedes Sosa para quem ainda não sabe. Eu tive a oportunidade e a honra ainda tô tendo de fazer um show em homenagem à América Latina, a um movimento chamado Nova Canção Latino-Americana, com a ênfase nas compositoras e intérpretes como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabuca Granda, Chavela Vargas, Elis Regina. E eu sou muito feliz de fazer esse show. O que eu pude enxergar é que de todas elas, Omara Portuondo de Cuba, que eu falei, Cuba não pode... Porque era no contexto das ditaduras, e Cuba não vivia uma ditadura militar, vivia o momento do socialismo cubano. Mas eu falei, temos que trazer a Omara Portuondo. Só faça esse show se trouxer a Omara. E a Mercedes estava presente em tudo. E o que eu percebi é justamente isso. A Mercedes parecia uma grande pátia mama da canção latino-americana, porque ela cantou tudo. Ela cantou o Brasil lindamente. Ela cantou Chico, ela cantou Milton, ela cantou Caetano. Ela era considerada a voz de toda a Latinoamérica. Ela cantou a América Latina, parecia como uma grande guardiã do lirismo, da poética, do folclore, da melodia do folclore latino-americano. Enfim, grande Mercedes Sosa. Então eu quero fazer, além de tudo, essa ode à sua memória, Mercedes Sosa, que está viva, vivíssima no nosso canto, nessa invocação dessa voz. E agora com vocês, senhoras e senhores, Açucena. Esse trechinho de Mercedes Sosa. E Violeta Parra. A letra de Violeta Parra, chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el autocielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
vida. Ai, que lindeza. Ai, Açucena, você me encanta, você me emociona. Mercedes Sosa, onde ela estiver, ela sentiu essa vibração e você não deixe de assistir o filme Vai pra Argentina, Carajo, para você poder entender o que está acontecendo no nosso país vizinho e que isso não seja usado como narrativa da extrema-direita para o ano que vem nas eleições do Brasil, tá? Vamos ficar de olho. Então, quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui? Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo programa e ter acesso a conteúdos exclusivos. Nosso encontro foi lindo, gente. Até a semana que vem. Até, gente. Fuerza, hermanos! Fuerza, hermanos! Como é eles que é? Precisam. Arriba. Hasta la vitória sempre! Até semana que vem. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra.